Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas da sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. Muito bom estar com você aqui esta manhã. Manhã com Deus. E hoje nós estamos em Romanos, no capítulo 3. No versículo de número 28. Bom dia. Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Quando nós entramos no Santíssimo Lugar, nós entramos na presença de Deus, nós estamos neste lugar sem ter mérito algum para estar nele. Rita, bom dia. Nós não temos mérito para estarmos na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele falando aqui na carta aos Romanos, ele diz: todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Nós não temos nenhum mérito para estarmos diante de Deus. A única maneira de nos colocarmos nesse lugar é porque confiamos na salvação provida por Jesus Cristo. É uma confiança única nele. Eu gosto de um pregador que evangelizou os índios na Colômbia. E ele conta que ele precisava de explicar para eles o que significava confiar em Deus, justificação pela fé. E ele notou que os índios dormiam nas árvores, armavam redes nas árvores. E como cobra pode subir na árvore, eles colocavam as suas redes bem alta. Então, quanto mais alta estava a rede, maior era a confiança deles para poderem dormir. Então eles armavam a rede e dormiam nas árvores. E ele dizia assim: nós temos que aprender a amarrar a nossa rede em Jesus. E quando nós lemos esse texto, concluímos, significa, depois de um arrazoado que o apóstolo Paulo está fazendo, a conclusão que ele chega é que concluímos que o homem é justificado pela fé. Por que ele é justificado pela fé? Quando a gente fala em fé, às vezes a gente pensa como um salto no escuro. Na verdade, fé não é um salto no escuro. Tanto é que a definição de fé aos Hebreus diz que fé é a certeza e fé é a convicção. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que raciocinar como ela funciona. Ou seja, você tem que entender o que Deus faz, o modo de Deus operar. Quando a gente entende esse modo de Deus operar, ele não é um modo humanamente construído. Tá? O que é um modo humano de construir? Por exemplo, quando nós estamos falando aqui de justificação pela fé, nós estamos falando que por trás dessa justificação, nós somos pecadores. Então, se somos pecadores, nós somos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Ora, o curso natural da vida é nascer, crescer, amadurecer e morrer. Esse é o curso natural da vida. Quando nós falamos de justificar pela fé, significa que esse evento final chamado morte deixa de existir para nós. Tanto é verdade que no Novo Testamento, quando fala que o cristão terminou a sua vida na terra, é dito que ele dormiu, como quem está pronto a ser despertado. Então a morte, ela não é mais o fim do caminho,
mas uma passagem para um outro estado. Ou seja, na verdade, quando nós recebemos Jesus, quem tem o Filho, ele já tem a vida eterna. E este ato, ele é independentemente das obras da lei. Lembra que em outra live nós falamos que todo homem natural habita na casa de Moisés e todo homem espiritual, Jesus habita na sua casa? Que todo homem natural tem um coração de pedra e a lei de Deus está escrito no seu coração, e todo homem espiritual tem um coração de carne e o Espírito Santo habita no seu coração? É diametralmente oposto que a lei da pedra, a lei de Moisés, ela impõe um nível de santidade por meio da obediência. Se você não cumprir os mandamentos, você perde a salvação. E que a lei de Deus é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a você mesmo. Então, à medida que são mundos completamente diferentes. Quem vive baseado na lei de Moisés, ele tem que ter performance, ele tem que cumprir requisito, ele tem que viver na obediência. Agora, o problema da lei de Moisés é que Deus pegou a pedra e escreveu 10 mandamentos com o seu dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, quem quebra um mandamento, quebrou todos. Porque o mesmo Deus que escreveu um mandamento, escreveu os 10. Por exemplo, existe uma determinada religião que diz assim, o seu profeta, a sua profeta dessa religião, ela falou assim: olha, tem 10 mandamentos. Eu tive uma visão e vi o 4º mandamento iluminado. O 4º mandamento é o sábado. Então, se eu não obedecer o sábado, eu não posso ser salvo, porque o sábado é a marca de Deus na terra. E aí ele pega o 4º mandamento e cria uma salvação baseado no cumprimento do 4º. Só que Tiago diz assim: se você quebrou o último mandamento, não cobiçarás, você quebrou todos. Então é impossível você guardar um mandamento e não guardar os demais, porque o mesmo Deus que escreveu o 4º mandamento escreveu os demais. Só que tem um detalhe. Paulo diz assim, que maldito é aquele que tenta cumprir os mandamentos, porque ele se obriga pela obediência a cumprir todos. E como ele não é capaz de cumprir todos, ele fica em falta. E aí a sua salvação nunca é alcançada, porque ele já parte da situação de que ele é pecador. Então o mandamento, ele vem para nos apontar o pecado e mostrar que precisamos de alguém que nos salve, alguém que nos justifique. Então, quando nós recebemos Jesus, nós entramos na Arca da Aliança, no lugar mais santo dos santos, não por nosso mérito, não por nossa capacidade, não porque o Senhor viu algo precioso em nós, mas porque ele viu o Filho dele em nós. Ele percebeu, porque nós confiamos que a morte de Jesus é de todo suficiente para nos dar a vida eterna, para mudar a nossa constituição, para nos fazer nova criatura. A justificação é que nos faz nascer de novo. A justificação é que nos torna filho de Deus. Então concluímos, o homem é justificado pela fé, quer dizer, ele confia plenamente que, independente do que ele faça ou deixa de fazer, ele está salvo. É Deus que cuida desse departamento. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor nos salva, independente das obras que nós possamos fazer. Nós não dependemos dela. Tudo que precisamos é confiar na salvação que há em Cristo Jesus. O Senhor tem cuidado de nós.
o Senhor nos ama e o Senhor nos salvou, nos justificou, nos tornou santo e justo. E nós queremos expressar a nossa gratidão porque podemos entrar na tua presença baseado nesta justificativa, nessa justificação. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. O altar de ouro está em Romanos, capítulo 3, o versículo 25. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então vamos lá. Deus propôs no seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue, quer dizer, a quem Deus propôs no sangue de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, como propiciação. Significa como o sacrifício que é adequado a Deus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente cometidos. Então, como é que nós entendemos esta vida? Aqui está a linha do tempo. Aqui está o nosso nascimento. Aqui está a nossa morte. Esse é o período da nossa vida. Aqui está o momento em que recebemos Jesus como Salvador. O momento em que nós fomos justificados. Na verdade, este evento da cruz, ele aconteceu no tempo lá atrás, e ele aconteceu no tempo mais atrás. Ou seja, a cruz, ela primeiro aconteceu no coração de Deus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que significa o Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo? Imagina você vai brincar de massinha, ok? Sabe aquelas massinhas de criança lá? Você vai compra um jogo de massinha e você vai brincar de massinha. E você vai fazer um boneco de massinha, vai fazer uma árvore de massinha, então você vai construir o teu universo de massinha. Só que você ainda não colocou a mão na massa. Você ainda não pegou a massa para colocar a mão, para amassar ela. Você ainda não pegou, a massa ainda não está na tua mão. Quando você vai pôr a mão na massa para fazer a massinha, quando Deus vai pôr a mão na massa para fazer o universo, na hora que ele toma essa decisão de pôr a mão na massa, ele crucifica Jesus. Jesus foi morto desde a fundação, quer dizer, desde o momento que Deus começou a fazer a matéria, Deus já matou no seu coração o seu filho em sacrifício, em propiciação. É como se ele já tivesse coberto a terra, o universo com seu sangue. Então esta é a primeira crucificação. A segunda crucificação foi no ano 33 depois de Cristo, quando ele efetivou a sua morte que já tinha acontecido no coração de Deus. Então ali ele efetiva. A terceira crucificação, vamos assim dizer, é quando nós tomamos conhecimento desse fato. Ou seja, na verdade ele já o Cordeiro, lá em Apocalipse diz assim, o Cordeiro como havendo sido morto, desde a fundação do mundo. É como se, nesse momento que Jesus está morto, o seu sangue estivesse sendo derramado como um rio. Imagina o sangue de Deus, sendo derramado como um rio. E esse rio, ele corre por toda a eternidade, ele não para de correr. Quando nós chegarmos no céu e nós olharmos Jesus Cristo, e lembra que ele mostrou os cravos
para Tomé, e ele falou: olha aqui os meus cravos. Se a gente olhar os cravos, é como se o sangue tivesse saindo, jorrando, como se não parasse. Quer dizer, a morte de Jesus, ela percorre todos os tempos, ela entra para a eternidade. Observa que na eternidade nós vamos ser vestidos de roupas. Observa um detalhe, como são as coisas. Do ponto de vista natural, a tendência nossa é vestirmos roupas. Nós andamos durante o dia com roupas. Por que nós andamos com roupas? Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles não precisavam de roupas. Por quê? A glória de Deus era a veste deles. Eles naturalmente eram cobertos pelo brilho da glória de Deus. Quando a glória de Deus se foi, eles se viram nus. Então, observa a tendência das pessoas. Quanto mais as pessoas tiram a roupa, menos temor de Deus elas possuem. Porque elas expõem a sua vergonha ao invés de cobrir a vergonha. E o que é a propiciação? Deus cobre a vergonha do homem mediante o sangue. E ele nos dá uma veste. Nós teremos duas vestes na eternidade. A veste da salvação e a veste do galardão. A justiça dos santos são as vestes. Então, para toda a eternidade, ou seja, nós que nascemos de novo, quando chegarmos na eternidade, nós estaremos vestidos de roupa. As vestes da salvação serão uma lembrança perpétua e eterna de que nós fomos justificados. E aí o que acontece? Nós nascemos aqui e chegamos nesse dia. E ele diz assim: e o Senhor tolerou o pecado que nós cometemos antes da nossa salvação. Ele tolerou. Ele tolerou o nosso pecado. Ele suportou o nosso pecado. O que nós fazíamos era afronta a ele, mas era um cheiro desagradável a ele, mas ele suportou. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então nós não somos consumidos, nós não somos mortos, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. É como se Deus dissesse assim: eu vou dar mais um dia de vida para você, para que você tenha tempo de conhecer o meu filho. E quando nós conhecemos a Jesus, ele manifesta a sua justiça. Então, desde agora, desde a cruz, desde este momento daqui para frente, nós temos a vida. Nós temos a vida. A vida agora nos pertence. E esta vida é a presença de Jesus. Esta vida é a presença de Jesus. Ele é o fiador da vida. Nós temos a vida porque nós temos Jesus dentro de nós. E imagina se o teu corpo se corrompe e ele se torna pó pela morte, a presença de Deus sustenta a vida. Então essa vida vai para a vida eterna. Então é isto que nós estamos. Nós estamos no altar de ouro porque quem sustenta a nossa vida é o próprio Senhor. É Ele que nos dá a vida eterna. É a presença dEle que nos dá a vida eterna. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida eterna. Nós estamos diante de Ti, ó Pai, e somos gratos, porque podemos estar na Tua presença, justificados pela fé, confiados de que o Senhor tem cuidado de nós
e que o Senhor não leva mais em conta o nosso pecado. O Senhor tolerou o nosso pecado até o dia que recebemos Jesus. E quando nós recebemos Jesus, o Senhor apagou o nosso pecado. O Senhor não lembra mais dele. Bendito é o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Agora vamos para o café da manhã. Versículo 23 e 24 de Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja que coisa. Primeiro, lembra que Paulo, quando ele fala Jesus Cristo, ele está falando de Jesus homem. Quando ele fala de Cristo Jesus, ele está falando de Jesus ressurreto, aquele que passou pela morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando a gente lê, mediante a redenção que há naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Cristo Jesus. Cristo significa o Messias. Então, ele morreu e ele ressuscitou. Agora, quando diz assim, todos pecaram, por que todos pecaram? O apóstolo Paulo, ele vai explicar assim, a morte entrou por um homem, a morte entrou no mundo. Então, a morte entrou, olha, presta bem atenção nisto que fala. Aqui está a nossa vida. Aqui está a linha da nossa existência, ok? No entanto, lá atrás, entre a primeira e a segunda cruz, né, Deus criou os céus e a terra e depois colocou o homem no jardim do Éden. Mas aí o homem, ele deixou a morte entrar no planeta. A morte entrou no planeta. Quando a morte entra na terra, por que entrou? Se você comer do fruto proibido, você morre. Então, a consequência da desobediência foi a morte. Por isso que a Bíblia diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é morte. Por quê? Porque ele está no caminho da desobediência. Ao final desse caminho, ele vai... veja como que a gente desfaz o pecado em nós. Imagina uma situação assim do tipo. Vamos pegar uma coisa bem básica, fazer regime. Aí a pessoa, ela quer fazer regime e não consegue. Ela não consegue ter a disciplina do regime. Porque na hora que ela está comendo, ela come mais do que devia, ok? Ela está comendo, então ela sempre come mais do que devia. Por que ela come mais do que devia? É porque na hora que ela está comendo, tudo que ela está enxergando é que a comida está satisfazendo o seu paladar, ok? A comida é boa porque é gostosa. Então, como é que é o pensamento? Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim é morte. Então você pensa assim, você pega o teu prato de comida e põe a comida aqui. Aí você fala assim, olha que comida gostosa, eu vou comer tudo isso aqui é muito bom, olha que paladar gostoso, eu vou comer. E aí, à medida que eu for comendo, o meu peso vai aumentando. E aí eu vou subir na balança e o meu peso está aumentando. Mas é tão gostoso, mas o meu peso está aumentando. Aí quando o meu peso aumenta, ele descompensa o meu corpo. Quando ele descompensa o meu corpo, a gordura vai no meu rim. E quando a gordura vai no meu rim, eu vou perder o meu rim. E quando eu vou perder o meu rim, eu tenho que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Não, para lá. Vamos parar de comer. Vou comer só um pouquinho, porque eu não quero fazer hemodiálise. Percebe que a gente levou aquele ato até o final da história?
Então, quando a gente chegou no final da história com aquilo que estamos fazendo hoje, a gente descobriu que o final é morte. Então a gente rebobina a fita e fala, eu não quero isso para a minha vida, porque se eu continuar nesse caminho, eu vou morrer. Então quando eu preciso de dinheiro, então eu vou assaltar um banco. Sim, eu vou assaltar o banco, eu vou entrar de madrugada, eu vou fazer um buraco, vou entrar de madrugada, eu vou explodir o cofre e vou pegar todo o dinheiro e vou sair com o dinheiro. Mas quando eu sair com o dinheiro, o alarme vai tocar, 2 minutos depois a polícia vai cercar o prédio e aí eu vou ter que fazer, eu não tenho refém para fazer ali, e aí eu vou ser preso e eu vou passar o resto da minha vida na cadeia. Rebobina, rebobina, rebobina. Assaltar o banco não é solução para mim. Porque se eu assaltar o banco, eu vou ser preso. E se eu for preso, não adiantou nada a minha tentativa frustrada de alcançar dinheiro dessa forma. Então, esse é o caminho de morte. Então, a gente tem que aprender a pensar o caminho de morte. Todos pecaram. Então, a morte entrou. E porque a morte entrou, o que entrou junto com a morte? Qual é o fruto da morte? O fruto da morte é o pecado. O pecado é o fruto da morte. Eu não preciso saber que pecado você cometeu para saber se você é pecadora. Eu não preciso saber, eu não preciso falar, ô Lídia, qual é o pecado que você cometeu? Eu só preciso fazer uma pergunta, e se você responder sim a essa pergunta, eu sei que você é pecadora. Lídia, um dia você vai morrer? Sim, todo mundo morre. O salário do pecado é a morte. Pronto, é pecadora. Não, os pecados não importam mais, porque se você vai morrer um dia, já é pecadora. Então, todos pecaram. Quer dizer, todos estão sujeitos à morte. E aí estão carentes do quê? Da glória de Deus. E como é que a glória de Deus surge? Gratuitamente por meio da graça, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, e eu reconheço que a morte dele é a minha morte, a ressurreição dele é a minha ressurreição. Ele morreu por causa de mim, mas ele ressuscitou para que eu passasse a viver por causa dele. Entenda, o salário do pecado é a morte. Então, o final da minha vida é morrer. E o que Jesus faz? Olha, eu vou morrer junto com você, ou eu vou morrer no teu lugar. Aí eu morri, pronto. Aí Jesus falou, eu também morri, pronto, acabou. Aí Jesus fala, sabe esse negócio de ficar morto aqui nesse lugar? Que lugar mais escuro, que lugar mais incômodo. Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou para o céu. Aí Jesus sobe. Quando ele sobe, eu sou atraído por ele, porque eu estou conectado com ele. Então, quando ele sai do túmulo e vai para o céu, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele vai escrever aos Efésios, no capítulo de número 3, no capítulo de número 2, ele vai escrever assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que aquele movimento que Jesus sai do túmulo é nós saindo junto com ele. Por isso que o batismo representa isso. Eu afundei nas águas, eu saí das águas. Eu digo que eu estou morrendo para o mundo e agora eu estou vivendo para Deus. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo ela por meio da fé. Porque ela não me pertence mais. Deus antecipou a minha morte na cruz de Jesus. Então, a partir do momento que ele antecipou a minha morte, ele resolveu o problema da morte de forma completa. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É o canto de Paulo. A morte não tem mais domínio sobre nós.
Nós não respondemos mais pela morte. A morte não é uma coisa que nos preocupa mais. A morte para nós é um inimigo vencido. Porque a ressurreição de Jesus é a prova de que nós estamos vivos agora para Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós não somos mais deste mundo. Pai, nós glorificamos a Ti. Porque nós não pertencemos mais a este mundo. O Senhor nos tornou uma nova criatura. Nós já temos a vida eterna, porque o Senhor está conosco. E esta é a comprovação da vida eterna, a tua presença. É o Senhor que é o fiador. Então é a nossa confiança em Cristo Jesus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É a nossa confiança que vamos também ressuscitar, porque Jesus é o nosso representante legal. E aquilo que acontece com ele é aquilo que acontece conosco, porque a nossa vida está está para todo sempre vinculada à vida de Jesus. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o candelabro, e isso nos coloca no verso 26. Olha só o que diz o verso 26. Observa que ele tolerou a nossa vida, mas agora ele diz assim no verso 26: tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente. Hoje é o tempo presente. Olha, eu vou fazer uma pergunta, mas não é para responder. Mas eu quero, se você tiver uma caneta, você escreve aí. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Escreveu? Você sabe qual é a sua idade, não sabe? Ok. Por que você sabe que você tem esta idade? Porque todo dia o sol nasce e morre. Ó, o sol nasce e morre. Cada vez que o sol nasce e morre, conta um dia na tua idade, certo? Então, o sol nasce e morre. Então, observa o seguinte. O sol nasce e morre. Isso aqui é o sol. O sol nasce e morre. No meu caso, o sol nasceu e morreu por 18 anos. Aos 18 anos eu aceitei Jesus. Sabe o que aconteceu comigo com 18 anos? O sol parou de nascer e morrer na minha vida. O sol parou. Agora você vai dizer, César, por que o sol parou na tua vida? Porque aos 18 anos, Jesus entrou na minha vida e eu passei a ter vida eterna. Então, eu vivo na dispensação de Josué. Josué orou e o sol parou. Então, quantos anos eu tenho? 18. Porque da hora que eu aceitei Jesus para frente, o tempo não conta mais. Eu já entrei na vida eterna. O tempo se tornou o meu amigo. Eu não tenho mais problema de envelhecimento. O tempo parou, o relógio parou. A vida, o tempo é meu amigo, porque eu tenho a vida eterna. Eu não tenho só o agora. O meu hoje é meu hoje. Deus é o Deus de hoje. Então, cada vez que eu acordo, eu estou no meu tempo de novo. O meu tempo é o tempo de hoje. Então, se a pessoa pergunta para mim, quantos anos você tem? Não sei, eu tenho que fazer conta. Peraí, eu nasci em 61, papá. Eu tenho que fazer conta. Por quê? Porque o tempo para mim não é mais uma variável. O tempo para mim o sol está parado.
eu estou na presença de Deus e Jesus é a luz do mundo. Eu estou debaixo desta luz e esta luz ela nunca se apaga. Então a vida ela entra numa outra dimensão. Então quando nós entendemos a salvação, a maneira como a gente percebe as coisas é completamente diferente. O sol nunca se apaga mais em nossa vida. Jesus é o sol da justiça. Então o sol está parado. Ele permanece iluminando. Ele não deixa mais as trevas entrarem. Então não tem mais dia nem noite para mim. Por isso que, se você me chamar à meia-noite, eu tenho tanto ânimo quanto se você chamar ao meio-dia. Se você me chamar, se eu estiver dormindo e tiver que acordar meia hora depois, você conseguir me acordar, é o tempo de eu ficar desperto e a minha mente volta ao normal. Por quê? Porque eu não sou mais prisioneiro do tempo. O tempo é meu amigo. O tempo está caminhando comigo. Eu já estou na vida eterna. Por isso que Jesus disse assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque a vida dele não para mais. Ele apenas muda o estágio. A morte não tem mais o poder de determinar o meu comportamento, porque Satanás dominava o homem, porque eles tinham medo da morte, e por causa do medo da morte, eles eram sujeitos ao pecado. Eles eram escravos do pecado. Mas agora a vida mudou. A configuração mudou. Então quando a pessoa fala assim, qual a tua idade? Aí eu falo assim, o que é a idade diante da eternidade? Nada. Abraão começou a andar com Deus com 90 anos de idade, 99 anos de idade. Deus diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. E aqui, tendo em vista a manifestação da justiça, o que é a manifestação da justiça? A presença do Espírito Santo. Então ele se tornou justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, eu já estou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Nesse tempo presente, eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a manifestação da justiça de Deus. Então ele já justificou, ele continua justificando e ele vai justificar. A obra de Deus é contínua, assim como a morte de Jesus é contínua, como o cordeiro morto desde a fundação do mundo, como um cordeiro sendo morto. O sangue de Jesus está correndo como rio, e esse rio me encontrou aos 18 anos, e eu entrei nesse rio, e quando eu entro nesse rio, como é que funciona o rio de Deus? Ezequiel, ele fala como funciona esse rio de Deus. Ele diz em Ezequiel, eu creio que lá pelo capítulo 40, Ezequiel vai falar a respeito desse rio, e ele diz, vamos ver, Ezequiel, lá no 40, 45, 47, ele fala que ele vai entrando nas águas, e águas que dão nos artelhos, e ele entra nas águas, águas que dão na cintura, e ele entra nas águas, águas que dão no tronco, e ele entra nas águas, e aí ele tem que nadar nessas águas. Então, à medida que o conhecimento de Deus, ele vai tomando conta de nós, nós vamos entrando nas águas de Deus, entrando nas águas do conhecimento de Deus. Então é nesse tempo presente em que o Espírito de Deus se manifesta para nós. É nesse tempo presente que nós podemos continuar tendo experiência com Deus. E o tempo sobre nós parou. O tempo agora é nosso amigo. Por que o tempo é nosso amigo? Porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não tem... às vezes eu digo assim, eu particularmente posso perder. Deus nunca perde na minha vida. Porque quando eu
aparentemente eu estou perdendo, a ligeira tribulação que eu passo hoje é um peso eterno de glória. Ela vai ter repercussão na eternidade. Ela vai me instruir para a eternidade. Então eu não tenho como perder, porque Deus sempre me conduz em triunfo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Ele sempre me conduz em triunfo. Nós não temos mais como perder. O tempo agora é o nosso amigo. Nós já estamos dentro da eternidade. Pai, nós glorificamos a Ti, porque aquilo que o Senhor fez lá no Calvário, aquilo que aconteceu no coração de Deus desde a fundação do mundo, é uma realidade em nossa vida a partir do momento em que recebemos Jesus como Salvador. E desde então, nós entramos nesse tempo eterno. Desde então, o sol parou sobre as nossas vidas. Desde então, o tempo se tornou o nosso amigo. Por isso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor mudou radicalmente a realidade em que nós vivemos. Ezequiel 47. Vamos lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47, Isaías, não, Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Diz assim, Ezequiel 47, aqui está. Ele me levou pela porta até a porta que olha para o oriente, saiu o homem e começou a medir águas que me davam no tornozelo, e mediu um pouco mais águas que me davam nos joelhos, e mediu um pouco mais águas que me davam no lombo, e mediu um pouco mais, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, quando nós entramos nesse a nado, significa que nós estamos confiando totalmente em Deus. Nós estamos descansados, porque a água na Bíblia significa a palavra de Deus. E quando nós entramos nessa água, nós estamos confiados em Deus. Então agora nós vamos para Romanos capítulo 3, o versículo 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgados. Olha, as realidades de Deus são para aqueles que creem na palavra de Deus. Se alguns não creram, não torna Deus mentiroso. Deus continua sendo fiel, porque a fidelidade dele é para com sua palavra. Quem é o homem que questiona Deus? Então, a salvação, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Esta revelação de fé em fé é retratada nas águas de Ezequiel. Água que dão nos artelhos, água que dão nos joelhos, água que dão, e depois a água se elevou tanto, a água cresceu tanto, que agora você tem que nadar. Quer dizer, você tem que entrar na palavra de Deus e confiar inteiramente no que Deus está dizendo. E a palavra de Deus, ela tem sido questionada, ela tem sido manipulada, ela tem mesmo a teologia liberal, a teologia que ela extrai o que ela não concorda da palavra de Deus. Então ela fala assim: milagre é mito, milagre é só um jeito de Deus dar instrução ao homem. Então ele extrai alguma coisa da palavra de Deus porque ele quer ajustar a palavra de Deus ao seu conhecimento.
nós temos que nos voltar para a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou lendo esta palavra e não estou entendendo. Me ensina o que ela quer dizer. E esse ensina o que ela quer dizer, ele pode ensinar hoje, amanhã ou levar 20 anos. Não importa. O que importa é que ele ensine. Não importa o tempo que leva, porque o tempo agora é meu amigo. Então, se Deus vai me ensinar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, o tempo é meu amigo, o tempo conta a meu favor. O Senhor está me instruindo o tempo todo. Por isso que o salmista diz: à noite até o meu rins me ensina. Quer dizer, até o incômodo da noite está instruindo nós de alguma maneira. Uma das características que você tem a vida eterna é o prazer de viver. Você... alguns não creram, a incredulidade de Deus virá desfazer a fidelidade de Deus. Deixe-me colocar isso para vocês e eu vou contar um segredo espiritual. Esse segredo espiritual está no livro aos Eclesiastes. Poucas pessoas... Eu nunca li alguém que tenha escrito a respeito desse segredo. Eclesiastes fala da velhice. E ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele diz: antes que se escureça o sol, e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, verso 6. Antes, ele fala assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. No verso 6 de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim: antes que se rompa o fio de prata. Aqui tem um fio, ok? Aqui tem um fio. Eu vou pegar esse fio aqui e vou amarrar no meu pescoço. Ok, o fio está amarrado. Aqui está a ponta do fio. O fio está amarrado, igualzinho puxar um cachorrinho, né? Tá vendo o fio aqui? Você sabia que o nosso fio de cabelo, ele tem a resistência? Me disseram uma vez que se eu pegar um fio de cabelo e deixar ele crescer e amarrar um carro e levantar o fio de cabelo, tem o poder de levantar um carro, desde que você não dê um soco nele. Ele teria capacidade de sustentar o peso de um carro, de tão forte, de tão resistente que é. Ok, este aqui é o fio de prata. O fio de prata é o fio da vida. Sabe como que eu aprendi a nunca desistir? A passar por uma tribulação e não fraquejar no meio dela? É que eu não tinha a capacidade de desistir. Porque mesmo que eu quisesse desistir, o fio de prata me puxava e me fazia cruzar a tribulação. Imagina você hoje passando por uma tribulação pesadíssima. Imagina a pior tribulação que você tem. Você está hoje com ela. Só que o relógio continua toque, 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 toque. O relógio continua avançando. A tribulação continua na tua vida, mas o relógio está avançando. Então o relógio, ele está te puxando para o futuro. Então esse fio de prata, ele puxa para o futuro. Então quando é que eu aprendi a não esmorecer numa tribulação? Quando eu desisti de desistir. Porque quer eu desistisse, quer não,
a tribulação ia continuar igual, então eu simplesmente tinha que deixar a vida me levar adiante. Esse fio de prata me levando adiante é o fio de prata que me impede a incredulidade, porque aqui alguns não creram, mas o fio de prata continua me arrastando adiante. Eu entrei na vida eterna e o fio de prata está me puxando para o futuro. Então, se alguém não creu, isso não desfaz a fidelidade de Deus. Deus continua me levando para o futuro. Deus continua me levando para o seu propósito. Deus continua me levando, experimentando desde já a vida eterna. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque ainda que muitos não creem na tua palavra, ainda assim o Senhor é fiel, a tua fidelidade permanece, e o Senhor continua me sustentando na vida, o Senhor continua me levando para o futuro, o Senhor continua construindo a minha história, e a minha história nunca vai ter fim, Senhor, ela entra na eternidade, porque eu já tenho a vida eterna, porque eu já tenho o teu Filho. Esta é minha oração em gratidão, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A lei, a frase do dia é: a lei revela o pecado do homem. E o texto agora está no verso 20 de Romanos 3. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todas as vezes que nós tentamos viver a nossa vida baseada nos 10 mandamentos, então aqui tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é um padrão. Os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, ele é o padrão de Deus, o padrão de santidade de Deus. Este padrão é inalcançável. A política de qualidade instituída nas empresas, ela começou no Japão na década de 60, 70. E a política da qualidade diz assim: é impossível alcançar a perfeição. Então, tudo que uma empresa faz, todo dia ela pode melhorar um pouquinho mais. Esta é a lógica da política da qualidade. Todo dia eu posso melhorar um pouquinho mais, porque é impossível alcançar a perfeição. Quem tenta viver baseado na lei, ele está querendo alcançar a perfeição, mas é impossível alcançar a perfeição. Então, se a dependência dele para a salvação são as suas boas obras, ele nunca vai alcançar o padrão de Deus. Só que a política da qualidade diz: você pode melhorar um pouco mais. Mas a lei de Deus diz: você sempre vai enxergar que você pode ser um pouco pior do que você era. Note uma coisa. Quando a gente lê a história dos grandes homens de Deus, homens que andaram com Deus, uma das coisas mais notáveis quando você observa o testemunho desses homens é que quanto mais próximos eles estão de Deus, mais eles se percebem pecadores, mais eles percebem o tamanho do pecado que está dentro deles, e mais dependente de Deus eles se tornam, como a única forma de lidar com a sua carne. Quando nós fazemos o bem para o outro, a gente fala assim: eu vou fazer o bem sem cobrar nada. Mas quando a gente percebe, a gente sempre está fazendo uma coisa para ganhar a outra.
Então, Jesus disse assim: quando você der alguma coisa, dá para quem você não conhece, porque se você der para quem você conhece, ele vai retribuir para você. Então, dá escondido. A tua mão direita não sabe a esquerda. Então, quando você dá escondido, ele não tem condição de te retribuir. E aí você não vai ser recompensado por aquilo que você fez, senão por Deus que está observando. Mas quando você anda com Deus, com intimidade, você descobre que sempre você deixa uma brecha do interesse próprio. Você nunca consegue ser extremamente altruísta. A gente está sempre querendo uma recompensa. E esse querer uma recompensa é a mostra que o pecado está presente. Porque a gente quer atingir um grau de perfeição e quer ser recompensado por aquilo que a gente alcançou. Então, o modelo de Deus, o padrão de Deus, ele revela o quão distante eu estou de Deus. Então, quando eu percebo essa distância, eu tenho que tomar Jesus no meu lugar. Eu tenho que confiar em Jesus. Senhor, eu estou andando diante de Ti, mas eu estou confiando no Senhor. Deixe-me colocar como isso funciona. Eu já contei essa experiência, mas esta experiência, ela é fácil de a gente entender. Quando eu me converti em 79, mas eu tomei a decisão de ser batizado nas águas em 31 de dezembro de 1983. 31 de dezembro eu estava no baile do Réveillon. Quando eu ia no baile, uma vez eu perguntei para um amigo: por que você bebe? Ele disse: eu bebo para ter coragem de tirar uma menina para dançar. Então eu pensei comigo: então não preciso beber, porque coragem para tirar para dançar eu tenho. Então eu vou lá, peço ela para dançar e danço a noite inteira com ela. E assim eu ia para o baile e dançava a noite inteira. Mas em 31 de dezembro eu decidi sair do baile para no dia seguinte pedir para ser batizado. O batismo foi marcado para fevereiro. Eu estava em janeiro, dia 1º de janeiro, e o batismo foi marcado para 5 de fevereiro. No dia 25 de janeiro eu fui no baile do Réveillon. À meia-noite eu disse para Deus: eu nunca mais volto ao salão de baile. No dia 5 de fevereiro eu fui batizado. Só que depois, todas as vezes que a música tocava, na minha mente eu dançava. E todas as vezes que a música tocava e eu dançava, eu fazia a mesma oração: Senhor, ao salão de baile eu não volto. Tira a música de dentro de mim, para que eu não continue dançando a música como eu fazia no baile, dentro da minha mente. Um dia a música tocou e eu não dancei. Eu tinha sido transformado, eu tinha sido desligado daquele contato. Então, quando nós andamos com Deus, nós andamos consciente que o pecado está nos assediando. E nós vamos orar a Deus pedindo: Senhor, me liberta disso. Não me deixe eu me envolver com isso. Eu não vou praticar, mas dentro de mim ele está me incitando. Então eu confio que o Senhor vai tirar esse incitamento. O Senhor vai mudar a minha natureza. O Senhor vai me transformar numa nova... me transformar na criatura nova que eu sou. O Senhor vai revelar a tua natureza dentro de mim. Então, quando eu ando nesta confiança, quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu percebo quão distante eu estou e mais graça eu preciso para que Ele mude o meu coração, para que eu seja ajustado à semelhança do Filho de Deus. Então, a obra da lei não justifica ninguém. Ela só aponta uma deficiência. Ela demonstra quão distante nós estamos de Deus. E a graça de Deus é que nos coloca na presença dele. É esse descanso, é este confiar, é esse saber que ele está agindo através de nós. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor.
porque eu não preciso mais viver de acordo com um padrão. Eu preciso viver na graça. E o Senhor muda o meu coração e ajusta de acordo com o teu padrão. Esta obra lhe pertence, Senhor. A minha única obra é reconhecer a minha dependência, é reconhecer que eu preciso do Salvador, é reconhecer que o Senhor faz a obra de transformação. E é nesta confiança que eu vivo, a confiança que o Senhor a cada dia está me modelando. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Um detalhe, eu estava fazendo oração, e eu faço oração sempre na primeira pessoa do singular. Não é que eu estou fazendo oração exclusivamente por mim, é que você está se apropriando também desta oração. Então, é cada um fazendo a sua própria oração diante de Deus, apropriando a palavra de Deus. Eu não posso fazer essa apropriação por você, você não pode fazer essa apropriação por mim. Nós voluntariamente temos que puxar isso para nós. Então, quando eu oro no singular, significa que eu estou me colocando no teu lugar e colocando a palavra na tua boca, para que nós juntos estejamos fazendo essa mesma oração de entendimento individualizado de quem nós estamos, quem nós somos diante de Deus. É este o propósito da oração no singular. É essa identificação da nossa individualidade e da nossa dignidade diante do Senhor. Que o Senhor seja louvado e possa lhe abençoar ricamente nesse dia, e que amanhã o Senhor nos permita estarmos de volta às 6 horas em ponto. Que o Senhor os abençoe e os guarde.